sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série do projeto A Execução. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre definição de pontos elétricos e hidráulicos. Antes da gente começar aí o assunto do vídeo, deixa eu explicar para você que está chegando agora como que está funcionando essa série. Bom, a série terá 8 episódios, lembrando que a gente já está aí no 4º episódio, então a gente já está na metade dessa jornada, que vão ao ar toda quarta-feira. Nas quintas-feiras, nós temos um encontro marcado lá pelo Google Meet, onde a gente tira todas as suas dúvidas em relação ao assunto do vídeo. Então, já pega aí papel e caneta e anota todas as suas dúvidas, que amanhã nós nos encontramos. E já se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha e compartilha esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Bom, agora voltando aí para o assunto do vídeo de hoje. Hoje, diferente dos outros vídeos onde sempre parecia eu, a Michelle e o Matheus todos separados, vai todo mundo para a obra. E lá a gente vai explicar um pouquinho para vocês por que a gente acha tão importante essa questão da definição de pontos elétricos e hidráulicos virem desde a etapa de projeto. A Michelle vai explicar um pouquinho pra gente como ela faz toda essa questão de locação de pontos elétricos e hidráulicos, como que ela define a altura de pontos, quantas tomadas, qual interruptor vai ligar cada lâmpada, a questão dos pontos hidráulicos também. E o Matheus vai mostrar pra gente na prática como que a gente faz aí toda essa locação lá na obra, como que o pessoal faz os rasgos nas paredes, quais os cuidados que a gente tem que ter na hora de executar tudo isso. Beleza? Então vamos lá, partiu obra! Pessoal, tá um pouquinho barulho aí, vocês sabem que a obra nós não estamos fazendo isso aqui no final de semana, tá? Durante a semana para ter a realidade de fato, então desculpa qualquer barulho que esteja aí no fundo do vídeo. Bom, gente, a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre os pontos elétricos da cozinha. Então, antes de mais nada, a gente precisa ter noção que vai ter influência de pilares, de locação de tubulação hidráulica, da parte de som que vai ter no ambiente, a parte de ar-condicionado e tudo isso aqui vai influenciar na hora de a gente pensar na locação dos pontos, tá? Antes de mais nada, a primeira coisa que a gente precisa sentar com o cliente e definir é a planta baixa, que é ali onde a gente vai definir mais ou menos onde vão ficar as tomadas, onde vai ficar a parte de a pia, como tudo isso vai influenciar, tá? Na planta baixa, a gente faz uma prévia da locação. A gente não tem ali exatidão na parte de medidas dos ambientes. Aí a gente vai sentar com o cliente para entender um pouquinho assim da necessidade. Tem clientes que eles vão chegar num momento que eles vão precisar ter mais tomadas, outros que vão ter menos. E a questão da altura do ponto, por exemplo, a gente costuma começar uma tomada com 30 centímetros e vai subindo. 60, 90, 1,20 e vai sempre subindo de 30 em 30, que é uma padronização das tomadas. Só que em algumas situações, inclusive nessa que vocês vão ver aqui nesse vídeo, a gente sai um pouco do padrão por causa do briefing com o cliente, onde 1,20 da tomada média e do interruptor ficou alto para eles devido à altura dos moradores da casa. Então, isso são coisas que você precisa sentar com o cliente e definir no briefing, tá? Padrão só é padrão, assim, em questão de norma. Na realidade, não existe isso. O padrão é o que o cliente quer. Bom, gente, eu vou pedir para o André deixar aqui do lado como funciona a planta baixa na realidade para vocês. Quando a gente está fazendo as definições em planta baixa, tem alguns cuidados que a gente já consegue tomar, que não precisa ir lá para a vista, que é até mais fácil chegar na planta baixa. A primeira delas é cuidar com interruptores e com tomadas na parte onde já tem locação de pilares. Não é que não possa ter, mas isso tudo tem que ser previsto para que não dê nenhum problema lá na obra depois, tá? E sempre que puder evitar, evite. Segunda situação, locar eles de acordo com também a locação dos pontos hidráulicos. Por exemplo, aqui a gente vai trabalhar com uma pia. A gente tem que tomar cuidado na saída do esgoto, na entrada de água, para ver se isso não vai pegar em nenhuma tubulação elétrica. Mais uma situação, saindo agora já da planta baixa, que daí a gente vai deixar aqui do lado para vocês a imagem, considerando nas vistas. Gente, um dos grandes problemas que acontece depois do fim da parte bruta de obra, quando a gente está lá instalando o mobiliário, é justamente quando os pontos elétricos acabam pegando nas prateleiras dos móveis. Então, quando a gente está falando nisso, muito cuidado. Quando a gente está fazendo
à vista, a gente já desenha a locação do mobiliário para fazer todas essas considerações. Tá bom? Gente, uma coisa que é muito importante que eu falei na planta para vocês é a questão de cuidar os pontos nos pilares. Mas aqui você tá vendo que a gente tem esse ponto colocado aqui. Só que você consegue ver que até aqui, ó, ficou marcado só chumbar. Por que isso aqui tá acontecendo? Aqui a gente vai ter a entrada pro elevador. E do elevador a gente vai trabalhar um painel com uma porta aqui na frente. Então eu vou tirar essa espessura da caixinha aqui no painel. Por isso que a gente está utilizando essa opção no pilar. Beleza? Por que isso é importante que a gente faça a locação primeiro em planta e por que eu, como projetista do arquitetônico e do interior, estou fazendo essa locação e não a equipe lá que vai fazer realmente o projeto elétrico? Porque tem muitos detalhes a serem considerados. Essa questão de mobiliário que vai influenciar, questão de locação dos pontos de acordo com os eletrodomésticos. E tudo isso é a minha vivência e não a vivência do profissional que está fazendo a parte de dimensionamento. Eu quem fiz o briefing com o cliente, eu quem estou vivenciando o dia a dia ali com ele. Então por isso que a gente sempre bate na tecla. Vai construir uma casa, beleza, fez o arquitetônico, pensou no dimensionamento de paredes, pensou nos ambientes, pensou na estética. O que mais que a gente precisa? Toda casa tem tomada, toda casa tem iluminação, toda casa tem interruptor. Então é por isso que nós que estamos pensando nessa parte, precisamos fazer a locação disso em planta e em vista, como vocês viram aqui também. Aí depois de aprovado pelo cliente, onde a gente define tudo, inclusive parte de locação de câmeras, tipo de alarme, se vai ser sensor na porta ou se vai ser somente parte de sensor no ambiente, interfone, questão de cerca elétrica, se vai ter automação ou não, tudo isso somos nós quem definimos com o cliente, vai na planta baixa, ele aprova. Depois do cliente aprovar tudo isso, daí sim vai lá para a equipe que faz o dimensionamento e fazer as locações. Alguns pontos que ficam para a gente definir junto, questão de locação de quadros elétricos, que a gente acaba dimensionando ali em conversa em conjunto, tá? Mas em geral, quem faz isso somos nós que pensamos no arquitetônico e no design de interior. Gente, outra coisa que é de extrema importância que a gente pense quando a gente está alocando os pontos, isso aqui a gente puxa tanto em planta baixa como em vista, é a questão das arandelas. Existem algumas arandelas que elas são menores que o tamanho da caixinha, que é a situação dessa que vocês estão vendo aqui. Ela é fininha e a caixinha ela é um pouco mais espessa. Então nessa situação, como foi que a gente fez? Eu puxei uma linha guia lá na planta baixa e escrevi deixar apenas o conduíte, para não colocar a caixinha, porque, cara, o que acontece, principalmente cada vez a gente vai evoluindo, vai surgindo modelos novos, né? E daí você coloca lá uma caixinha, chega na obra, vai colocar a arandela, vai ficar aquela bordinha aparecendo. Não tem coisa mais feia. Às vezes você vai lá, gasta R$1.000, R$2.000 numa arandela e daí fica esse negócio feio aqui porque não foi pensado nessa questão lá em projeto e foi executado na obra dessa forma, sem levar tudo isso em consideração. Então, olhem muito bem, definam o tipo de arandela, o tipo de luminária que vai ser utilizado para pensar nisso tudo. E é por isso que às vezes a gente bate tanto na tecla de que um projeto leva 8 meses para fazer, mas porque tudo isso é pensado em projeto e não precisa vir ser tomado todas as decisões em obra. De fazer as marcações e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa metodologia. Dessa forma que elas fizeram aqui, com os gabaritos e pintando, é uma forma didática para mostrar para vocês. Obviamente que vocês estão se perguntando, será que é feito assim na obra? Será que tem todo esse trabalho? E a gente quer mostrar a realidade para vocês. Didaticamente foi feito isso, porém quem faz essa parte é a equipe da obra, é a equipe da elétrica. E geralmente o que eles fazem? Quando você tem as marcações no mesmo alinhamento, é feito com o nível a laser, onde ele é jogado, o nível, e é feito todas as marcações no mesmo alinhamento, com a mesma altura, para não ter prejuízo em questão de produtividade. E na questão das alturas e das larguras, sempre é feito com um desconto do quê? Você tem que lembrar que vai reboco, né, em todas as paredes, então se você tem considerações entre duas paredes, você tem que descontar dos dois lados. Agora, se você vai pegar só uma parede, você tem que considerar apenas o desconto de 1,5 desse
dessa parte, e a mesma coisa sobre o piso e o contrapiso. Você tem que lembrar de considerar que você tem a baldrame, né? Você tem a tua referência de baldrame, em projeto você já tem a referência do projeto executivo sobre o piso acabado, que vai considerar contrapiso, a argamassa e o porcelanato ou o vinílico, o que for no caso. Então é descontado sempre, né? Na hora de você fazer. Quando eu digo desconto, né, pode ser tanto somado quanto diminuído. Nesse caso é somado, né, porque você vai pegar a referência, a mesma coisa da parede. Ele vai ser somado para poder fazer a referência da marcação. Então, a questão sobre a execução dos rasgos em alvenaria, infelizmente é um método que a gente utiliza ainda aqui no Brasil, que é um método bem complicado, que a gente faz primeiro toda a vedação para depois passar os rasgos. Infelizmente é com isso que a gente trabalha. Então a gente teria que verificar aqui, primeiramente, as alturas, como a gente já comentou. No caso aqui, mais especificamente em projeto, a gente tem que descontar com 5 centímetros do piso acabado. Então o eixo desse corte aqui, ele é sempre feito um pouco maior para facilitar a locação. Porém o eixo desse corte aqui, ele vai ficar com 35. Porém, como no projeto está com 30, aqui vai ficar 35. Esse corte no projeto está marcando 1,10, ele vai ficar com 1,15 sempre no eixo para poder seguir o mesmo padrão do projeto. Depois que subir o contrapiso, vai estar tudo bem localizado. No caso, essa referência que foi puxada daquela parede ali, foi considerado 1,5 cm a mais do reboco para poder fazer o eixo também. Quando finalizar, o projeto do móvel ele vai ficar 100% compatível, né? Porque se a gente faz essa execução deslocada, depois o móvel não consegue ter esse jogo, porque o móvel, via de regra, quando ele é um painel, ele vai ficar travado entre as duas alvenarias, você não consegue compensar. No máximo que vai acontecer, você vai ter a locação errada. Eventualmente, se você tem uma cama com uma medida meio que precisa, ou um criado muda alguma coisa, você começa a acrescentar erros que depois pode ser que não consiga corrigir. O ideal é que sempre seja levado em consideração em todos os descontos e os acréscimos necessários. E sobre o rasgo especificamente, vocês percebem que ele é feito com lixadeira, porém, pelo fato dele ser feito com lixadeira, ele vai funcionar como uma junta de dilatação. Então aqui a possibilidade de ser aberta uma trinca após a execução do reboco é muito grande. Qual é o processo que tem que ser executado? Existem duas formas que o pessoal mais costumeiramente faz. Ou ele vai com uma talhadeira quebrar todas essas quinas para desconstruir essa junta de dilatação e fazer uma área de aderência entre a argamassa maior, ou ele vai fazer isso com o chapisco, o que é complicado, porque tratando-se de uma quina é complicado a massa de chapisco grudar aqui, ou por fim vai utilizar uma tela, que essa tela sim vai dar aderência suficiente. Então que nesse caso essa obra nós vamos utilizar a tela, quando estiver sendo executada essa parte do reboco, possivelmente vai ser feita alguma aula, algum vídeo sobre isso, vocês vão poder conferir. Mas enfim, é mais ou menos esse processo que é considerado, né, tentando sempre manter os alinhamentos, quando possível, e executando da maneira mais aproximada, com maior precisão em relação ao projeto.